Boa tarde, meus queridos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de literatura. Estamos entrando em uma época muito importante, certo? Já entramos, aliás, na época do romantismo, tá bom? E vamos trazer agora o romantismo para o Brasil e vamos entender as gerações românticas, especificamente da poesia. Ainda estamos na poesia romântica. Gente, no Brasil, o romantismo foi a escola literária do Império e reflete, de modo direto ou indireto, as expectativas, os projetos, as contradições e os conflitos que envolveram a elite brasileira nos processos de consolidação da independência e de construção do novo país. Então, como eu sempre falo nas aulas de literatura, certo? A literatura, as escolas literárias vão refletir a sociedade vigente. Portanto, o romantismo foi a primeira escola literária que entrou aqui e está refletindo essa elite que está aqui no Brasil, certo? Isso explica certas características marcantes que, embora influenciadas pelo romantismo europeu, aqui ganharam feição especial. Então, por mais que o romantismo tenha vindo da Europa, aqui no Brasil ele vai ter características específicas do Brasil, certo? Então, no Brasil, certo, a poesia romântica ela vai possuir 3 gerações. Hoje nós vamos nos deter apenas à primeira geração romântica. Gente, a primeira geração conservou características clássicas, sobretudo no que se refere às regras da criação literária. Então, aquelas características clássicas que nós vimos no classicismo ainda vai ter, certo? Principalmente no quesito da criação, na própria escrita. Os temas que marcam essa fase estão ligados ao nacionalismo, o romance histórico e medievalismo. Como assim é o nacionalismo? Relembrando, o nacionalismo, certo, gente, é aquela paixão pela pátria. O romantismo ele veio com essa noção de paixão pela pátria. Nós vimos até a Revolução Francesa, certo, que trouxe isso, a valorização do país. Então, aqui no Brasil também vai acontecer isso, essa valorização. Aqui no nosso país, cujo romantismo iniciou-se apenas na década de 1830, gente, gravem bem isso, ou seja, pouco mais de uma década da proclamação da independência, o nacionalismo é efetivamente o tema predominante e se expressa sobretudo pela descrição da natureza e pelo indianismo. Então, gente, quando vocês forem questionados quanto às características da primeira geração romântica, sempre lembrem: nacionalismo, descrição da natureza, que é o mesmo que cor local. Então, quando falar em cor local, lembrem da descrição da natureza, porque o clima aqui no Brasil era totalmente diferente da Europa. O clima, a vegetação, então as nossas cores eram diferentes, por isso cor local. E também o indianismo. Ah, professor, o que é o indianismo? Eu sei que vem do índio. O indianismo, certo, gente, é uma tendência literária tipicamente romântica que idealiza a figura do indígena como elemento formador do povo brasileiro. Ele pode ser entendido como um sucedâneo ou medievalismo romântico europeu. Como assim, professora? Então, ao invés de trazer o herói europeu para cá, o homem branco, a gente optou por usar o nosso verdadeiro herói, que é o índio. Por isso, gente, que ao ser comparado ao herói europeu, muitas vezes esse homem natural, que é o índio, é caracterizado como um verdadeiro cavaleiro medieval, forte, destemido, íntegro e, sobretudo, nobre nas atitudes e nos sentimentos. Para finalizarmos a questão das características, gente, apenas na década de 1840 surgiria o primeiro grande poeta do nosso romantismo, Antônio Gonçalves Dias. Lemos até um poema dele, certo? Canção do Exílio, que é muito conhecido. Ainda hoje, gente, o maranhense Gonçalves Dias é considerado um dos maiores poetas da nossa literatura, não sendo superado pelos poetas das gerações seguintes, ou seja, poetas da segunda e terceira geração não conseguiram superá-lo, certo? Seu primeiro livro, Primeiros Cantos, realiza em nível superior as propostas temáticas da primeira geração.
Os estudiosos destacam a versatilidade e diversificação do poeta e a sonoridade e variedade de ritmos de sua poesia. Então ele é um cara muito criativo, certo? Um cara que, apesar de utilizar muitas características clássicas, ele é diversificado. O indianismo de Dias estabelece as características básicas dessa tendência. Ou seja, o índio é um homem natural, o bom selvagem, não corrompido pela civilização, vivendo em perfeita harmonia com a natureza e, ao mesmo tempo, uma encarnação do ideal cavalheiresco do romantismo medievalista europeu, como eu havia falado antes. Apesar dele ser algo nosso, ele ainda tem algumas características do homem, do herói europeu. O espírito nobre, seus valores são sobretudo a honra, a honestidade, a franqueza e a lealdade. Às forças morais, a coragem do senso de dever alia-se uma força física imbatível. Então ele é um verdadeiro herói, um ser imbatível, honesto, leal, certo? Um homem muito bom. Gente, as obras de Gonçalves Dias são divididas em 3, que são os poemas indianistas, como o Conto do Piaga, Unjuca-Pirama, Marabá, Leito de Folhas Verdes e Canção do Tamoio. Em poema épico, que tem apenas que são os Chimbiras, que foi sua obra mais ambiciosa e permaneceu inacabada, pois o autor publicou apenas os 4 primeiros cantos. Os outros, se foram escritos, perderam-se. E por último, a poesia lírica, que é também chamada de poesia lírico-amorosa, tá certo? Como Seus Olhos, Olhos Verdes, Ainda Uma Vez, Adeus, Como És Tu, Se Morre de Amor. Contam-se entre as mais belas realizações do romantismo em língua portuguesa, certo? E é sempre válido lembrar, certo, gente, que a poesia lírica de Gonçalves Dias, certo, vai retratar um amor. O amor, gente, ele é visto como um sentimento aquém, um sentimento não concretizado, mesmo que cultivado, certo? Então, isso vai acontecer muito nas obras do Gonçalves Dias, um amor como um sentimento puro. E por mais que a gente não consiga alcançá-lo, nós vamos lutar sempre por ele, porque é isso que importa, certo? Essa é a imensidão do amor, tá bom, gente? Então, ele é bem romântico nesse quesito. Como exemplo, para finalizarmos a aula, vamos ler esse poema dele, que fala sobre o amor, que é o poema, apenas um fragmento do poema Se Morre de Amor. Se morre de amor, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma. Que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve, no que vê prazer alcança. Simpáticas feições, cintura breve, graciosa postura, porte airoso, uma fita, uma flor entre os cabelos, um quê mal definido, acaso podem no engano do amor arrebatar-nos, mas isso é amor, isso é delírio. Devaneio, ilusão, que se esvanece ao som final da orquestra, ao derradeiro clarão, que as luzes do morrer despedem, se outro nome lhe dão, se amor o chamam, d'amor igual ninguém sucumbe à perda. Portanto, a gente observa, né? O poeta, ele é capaz de morrer de amor. Ele se apaixonou, ele fala até das feições da sua amada, né? Simpáticas feições, cintura breve, uma graciosa postura, certo? E ele fala que o amor é isso, o amor é delírio. E se ele morrer, vai valer a pena essa morte dele. Ele vai sucumbir à perda, mas por causa de um sentimento muito nobre e muito forte. E é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Prestem bastante atenção para vocês conseguirem fazer o exercício. Um grande abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima.